Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos, capítulo 10. Dessa vez, nós vamos nos dedicar a partir do versículo 14. Romanos 10, do versículo 14 até o versículo 21. Romanos, capítulo 10, versículo 14 ao 21, assim diz a palavra de Deus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina os nossos corações, dá-nos o teu entendimento devido, o esclarecimento, ó Deus, que vem do teu Espírito Santo. Que possamos compreender a tua palavra e viver segundo os teus desígnios, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos observado a caminhada que o apóstolo Paulo tem nos dado agora com respeito à relação do problema de Israel não ter crido. E algumas semanas atrás nós vimos no capítulo 9 a clareza com que Paulo desenvolve o seu argumento com relação à soberania de Deus. E uma das coisas que certamente incomoda muitos daqueles que não compreendem muito bem a doutrina da soberania de Deus, especialmente aquela sistematizada por aqueles que são chamados de calvinistas, os reformados, é que muitos dizem assim, e vocês devem ter visto isso: calvinista não prega o evangelho. Esse povo reformado não evangeliza ninguém. Eu já ouvi isso uma centena de vezes. No entanto, queridos, se nós olharmos a história da igreja, nós vamos constatar exatamente o contrário. Muito antes da igreja presbiteriana no Brasil existir, as missões com intenções de, por exemplo, evangelizar o nosso país iniciaram. Em 1557, nós tivemos a chegada em nosso país do primeiro grupo de missionários aqui em nossa nação. E foram irmãos franceses, huguenots, como eram chamados, os reformados franceses, enviados por João Calvino para que pudessem, aqui nas nossas terras, na região da Guanabara, no Rio de Janeiro, evangelizar o nosso país. Vieram com o convite da França Antártica, com a intenção de colonização, com a intenção de assentar aqui a habitação, mas também, é claro, plantar igrejas, evangelizar.
Mas a história, infelizmente, não é tão bonita em seu final, pelo menos não em termos de continuidade desse trabalho evangelístico. É bonita, como eu vou mostrar para vocês. Esses irmãos que iniciaram aqui o seu trabalho naquela região da Guanabara, fizeram o primeiro culto evangélico em terras americanas, seja na América do Norte, Central e é claro, na América do Sul. O primeiro culto, a primeira ceia do Senhor. A história nos conta que na liturgia eles cantaram o Salmo 2, exaltando o reino de Deus, enquanto que consideravam os planejamentos dos governos ímpios. No entanto, pouco tempo depois, o mesmo homem que havia convidado aquele grupo para ali assentar residência, passou a persegui-los. Alguns conseguiram fugir, voltaram para as regiões da Europa. Outros, no entanto, foram presos. Presos, tiveram 24 horas para compor, para escrever uma confissão de fé daquilo que eles criam ser o ensino das Sagradas Escrituras. Aquilo que posteriormente ficou chamado de a Confissão de Fé de Guanabara. Ainda que escrita em francês, é genuinamente brasileira, porque foi feita em terras brasileiras. Dentre eles estavam homens artesãos, homens de simplicidade, mas é muito interessante, você pode já, em português essa confissão, você pode procurar. É interessantíssima a capacidade que esses homens, numa masmorra, numa prisão, puderam construir uma confissão de fé com tantos textos bíblicos citados, sem sequer ter uma Bíblia em suas mãos. Impressionante. A capacidade de memorização humana e o quanto que nós, muitas vezes, perdemos isso. Talvez, se você fosse agora preso e você fosse desafiado a fazer uma confissão de fé sua, pessoal, aquilo que você crê, talvez você não conseguiria citar de cabeça uns 10, 15 textos, não conseguiria. Esses homens citaram uma centena. Claro, a partir do momento que entregaram aquela confissão de fé, foram mortos, porque estavam escrevendo a sua própria sentença de condenação, porque estavam dizendo que não subscreviam os catecismos da Igreja Católica Romana. Ainda a história conta que um destes conseguiu fugir da morte ali, da condenação, e isso porque foi acolhido entre indígenas, e continuou a evangelizar entre os indígenas, até que, tendo sido descoberto, Padre Anchieta ordenou a sua execução. Os jesuítas, como o Padre Anchieta, foram uma ordem constituída exatamente para perseguir e matar protestantes. E é natural que o Padre Anchieta, portanto, ordenasse a execução desse irmão huguenote. A história é belíssima, você pode depois procurar sobre a tragédia de Guanabara. Mas essa foi só a primeira tentativa. Alguns séculos depois, no chamado Brasil holandês, 1637 a 1644, nossa região foi presenteada com a presença de reformados holandeses, com a intenção de assentar mais uma vez a habitação, mas de evangelizar. A história conta que diversas igrejas, talvez mais de uma dezena de igrejas foram plantadas entre tribos indígenas, as regiões aqui urbanas da nossa região metropolitana.
Nós conhecemos ainda alguma coisa da história, temos as pontes e toda a presença aí lembrada com a sinagoga dos judeus portugueses que vieram com os holandeses reformados ao nosso país, com a intenção de evangelizar. Por exemplo, olha que coisa interessante. Vocês sabiam que o catecismo que estamos lendo, o catecismo de Heidelberg, foi traduzido durante esse período para o Tupi-Guarani? Com a finalidade de catequizar, de ensinar a fé evangélica aos indígenas? Meus irmãos, quando alguém disser para você que calvinistas não evangelizam, você deve lembrá-los que nossos irmãos evangelizaram não só com as palavras, mas com sangue. Porque não foram só os huguenotes, mas os nossos irmãos holandeses, que também, traídos, foram executados e mortos em guerra. E aqueles que sobreviveram, voltaram à Holanda. E nós sabemos que há entre aqueles que voltaram à Holanda, inclusive, especialmente alguns judeus, que depois fundaram, iniciaram uma colonização na região das ilhas de Manhattan, da ilha de Manhattan, onde ali fizeram a Nova Amsterdã, que hoje é conhecida como Nova York. É história, meus queridos. História que talvez você tenha estudado na escola e que certamente de forma muito distorcida não aponta a importância para estes homens do trabalho de evangelização, que era o grande foco, de fato, dos holandeses. Isso está documentado. Eu não quero me deter muito na introdução, mas é um assunto que eu gosto muito. Mas você pode depois observar, por exemplo, o livro do reverendo Francisco Leonardo, avô da minha esposa, Igreja e Estado no Brasil Holandês, da nossa editora Cultura Cristã. Leia esse livro e você vai se maravilhar com o trabalho de evangelização dos nossos irmãos reformados holandeses. Nós também temos a belíssima história, não mais no Brasil, mas agora na América, de George Whitefield, iniciando seu trabalho na Inglaterra, depois indo para os Estados Unidos. O trabalho maravilhoso de pregação do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. As missões modernas, iniciadas especialmente no século XIX, todas elas, Hudson Taylor, William Carey, todos eles calvinistas. Todos eles. Porque criam num fato claro que está descrito aqui em Romanos. É que diante da clareza da doutrina da eleição e da soberania de Deus, aprouve ao Senhor que os meios pelos quais os eleitos sejam trazidos ao Evangelho sejam exatamente a pregação do Evangelho, a evangelização, a proclamação de Jesus Cristo, o ensino das Sagradas Escrituras. É por isso, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para esse texto que Paulo nos escreve, com a finalidade de explicar o motivo dos judeus não terem crido no Evangelho, nós vemos que agora é necessário compreender a importância da pregação da palavra e de como os judeus rejeitaram o anúncio do Evangelho, mas como que os gentios creram. Portanto, meus irmãos, é fundamental que nós saibamos a necessidade da pregação, a necessidade de crermos na pregação. Olhe mais uma vez o texto, versículo 14 ao 17, nos fala dos meios ordinários que Deus nos deu para
a redenção, para a salvação. Ele pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ele inverte a ordem e fala primeiro e pergunta: como alguém pode invocar? E essa é uma questão retórica, é muito interessante, ele trabalha aqui com a lógica irretocável. Ele diz: olha, para que alguém seja salvo é necessário que invoque o nome do Senhor. Ele argumentou isso um pouco antes, você pode ver aqui no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está a declaração de Paulo, vimos isso no nosso último encontro. Agora veja, ele pergunta: muito bem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está declarado. Porém, como alguém pode invocar o que não creu? E como alguém pode crer o que não ouviu? E como alguém pode ouvir se ninguém pregou? E como alguém pode pregar se não for enviado? Lembre, irmãos, o apóstolo Paulo é um missionário. Um missionário que foi chamado por Deus para as terras longínquas dos gentios. E está, portanto, escrevendo essa carta, dentre outros motivos, com a finalidade de se juntar à igreja em Roma para ir até Espanha. Por isso, meus irmãos, enquanto ele trata sobre teologia pesada, densa, doutrina da predestinação, ele não está fazendo isso de forma aleatória, não. Ele está dizendo: olha, está tudo junto com o fato que eu preciso pregar o Evangelho, que eu preciso anunciar a Cristo. Porque não há outro meio, esse é o meio ordinário pelo qual Deus determinou, escolheu, para que alguém pudesse conhecer do Evangelho. O Senhor não escolheu para que anjos anunciem o Evangelho. O Senhor não escolheu para que simplesmente as pessoas um belo dia olhassem para os céus e as estrelas formassem uma frase para que elas viessem a crer. Não! Ele escolheu a igreja para pregar o Evangelho. Somos nós, portanto, que devemos ser enviados. É nesse sentido, portanto, que Spurgeon, em uma frase muito famosa, diz: todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. É um fato. Não há meio termo. A outra frase, eu acho que essa é de Ronaldo Lidório, não me lembro exatamente, mas eu acho que é dele, que diz que ou você é missionário ou campo missionário. É de Ronaldo Lidório, nem me lembro agora, eu acho que é dele, mas é boa também. Ou você é missionário ou é campo missionário. É um fato. É outro fato, claro. Não há um meio termo. Ou você entende o seu chamado como pregador da palavra do Evangelho, evangelizando aqueles que estão à sua volta, ou você está sendo um impostor e talvez é você que precise ouvir do Evangelho. É isso que Paulo está nos dizendo. Portanto, observe o amor pela pregação do Evangelho, a centralidade da pregação, do anúncio, da evangelização. Porque esse é o meio pelo qual o Senhor designou para que os eleitos sejam salvos. É interessante, por exemplo, lembrar-nos da oração do grande teólogo calvinista John Knox, aluno, inclusive, de João Calvino. Knox, em suas orações, clamava dizendo: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Escócia ou eu morro. E apesar de todos os problemas que a igreja escocesa vive em nossos dias, 500 anos depois, é muito curioso ver, recentemente, no velório da Rainha Elizabeth, ali,
onde Knox pregava, onde sob as duras perseguições da rainha da Escócia, mulher que odiava John Knox e dizia que as orações de Knox são mais perigosos do que a armada inglesa. Aquela mulher não conseguiu vencer aquele pregador, aquele simples pregador. Em dias de eleição, meus irmãos, é bom a gente lembrar disso. Porque a gente pode ser enganado pelo fato de acreditarmos que realmente, porque essa é a mensagem que o Estado muitas vezes faz, que o seu voto é que muda tudo. Não é seu voto. Do alto do púlpito daquela igreja na Escócia, o ensino da palavra de Deus fez muito mais do que uma rainha no seu trono. E hoje, meus irmãos, nós podemos dizer o mesmo. Do alto deste púlpito, ou mesmo você em sua casa, pregando aos seus filhos a palavra de Deus. Você em sua casa, pregando aos seus parentes, aos seus vizinhos, aos seus amigos do trabalho, faz muito mais. Meus queridos, quanto temos gasto discutindo política? Quantas vezes você passa tempos tentando argumentar do porquê você vai votar no camarada B, no camarada C, na mulher não sei das quantas? O quanto que você gasta lendo os programas de governo? E hoje, nossos dias, ninguém lê mais programa do governo, o pessoal vê mais vídeo, né? Então, quanto tempo você gasta vendo meme no YouTube, no Instagram, tentando munir o seu conhecimento para poder chegar naquele camarada que você disse que vai votar no outro e dizer, olha aqui, ó, tá vendo, ó, teu candidato. Pare e pense. Em termos, pelo menos em termos proporcionais, de tempo. O quanto que você tem falado do Senhor Jesus? E o quanto você tem falado dos seus candidatos? O quanto que você tem gasto lendo, vendo, assistindo alguma coisa relacionada à política? E o quanto você tem se munido da palavra de Deus? Meus irmãos, que tolice a nossa, não é mesmo? Acharmos que qualquer candidato possa fazer isso, que só o Senhor Jesus pode fazer. Nós somos enviados para pregar o Evangelho. A palavra não diz quão formosos são os pés do que anunciam um candidato da direita, ou quão formosos são os pés daqueles que anunciam o candidato da esquerda, ou quão formosos são os pés dos que anunciam os conservadores da família. Não, veja o texto, versículo 15. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam o Evangelho, dos que anunciam a palavra de Cristo. Meus irmãos, nós não podemos perder nosso tempo tanto assim. Eu não estou dizendo que você não deve votar, que você não deve estudar, você não deve se preparar, conhecer os candidatos e os princípios que devem reger um voto consciente cristão. Mas os princípios estão nas prioridades da palavra de Deus e jamais estarão nos discursos bravateiros de nossos candidatos políticos. Não se deixem enganar. É o Evangelho que deve guiar o nosso coração. Não se deixem enganar. É a Cristo que nós anunciamos. É por Ele que muitos nossos irmãos do passado morreram. Nós estamos vendo, ainda que isso seja tão
banal e comum, infelizmente, em nosso país. Pessoas matam por motivos dos mais variados, mas recentemente a mídia tem tentado mostrar que as pessoas estão matando por questões políticas, e de fato isso tem acontecido desde que o mundo é mundo, mas observe, não vale a pena morrer por candidato algum. Não vale. Eu lembro também de outro missionário nosso, brasileiro, primeiro pastor presbiteriano brasileiro, reverendo José Manuel da Conceição, o famoso ex-padre. Ele era conhecido ainda quando dirigia as missas como padre evangélico, porque em sua paróquia tinha deixado de fazer as liturgias com os ditos de santos ou coisa do tipo, e pregava a Bíblia. E quando conheceu, portanto, os missionários americanos, seu coração se estremeceu, abandonou a batina e se tornou um pastor presbiteriano em 1865, dezembro de 1865. E é por isso que, inclusive, é no mês de dezembro que nós comemoramos o Dia do Pastor Presbiteriano. Perseguido, apedrejado, pregando nas regiões ali do Sudeste, São Paulo e Minas. Ainda doente, velho, morreu, literalmente, pregando o Evangelho. Andando de uma cidade para outra, fazia longas caminhadas, idoso, doente, não parou de pregar, cai na soleira da porta de uma casa em uma cidade que estava. As pessoas pegam ele, dão a ele uma cama para que possa deitar, canta um hino e morre. É enterrado no cemitério católico, até que o padre descobre que era um pastor evangélico. Desenterram o homem e é enterrado num cemitério qualquer, até que chega o conhecimento, lembre-se que não há redes sociais, da missão americana, e os missionários pegam o corpo daquele homem, então ele é enterrado e ele está com o Senhor Jesus Cristo, mas os seus restos mortais, do que sobrou, está enterrado no cemitério da Consolação, em São Paulo, onde ali há o cemitério dos evangélicos. Meus irmãos, qual é a convicção que um pastor como esse pode ter de pregar até morrer, se não for a convicção de que foi chamado para isso, de que não há um jeitinho, que não há um atalho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, pregar o Evangelho. É por isso que o versículo 17 resume bem esse ensino ao nos falar. E assim, portanto, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. A fé não é uma questão natural do ser humano. É necessário que ouça. E aqui, é claro, entenda, ouvir com a capacidade de compreensão. Não é meramente assimilar sons. Imagine que alguém estivesse aqui pregando em norueguês. Os irmãos estariam ouvindo, mas sequer, pelo menos boa parte de vocês, entendendo. Então, pensemos o fato de que é necessário que haja compreensão da palavra de Deus. É nesse ímpeto, por exemplo, que dominicalmente à noite nós temos as nossas irmãs que interpretam. Temos uma classe hoje que está procurando ensinar mais e mais pessoas para que possam interpretar na linguagem de sinais
para que mais pessoas ouçam do Evangelho. Precisamos, portanto, estar dispostos a isso, porque não há um jeitinho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Esse é o meio, essa é a forma com que Deus determinou e escolheu para que nós pudéssemos crer no Evangelho. Essa compreensão da palavra de Deus, portanto, há um sentido em que esse ouvir envolve, sim, uma capacidade cognitiva de compreensão, como é claro, envolve a ação do Espírito de abrir o coração que está embrutecido, que está fechado contra o Senhor, mas que é aberto pelo Espírito Santo de Deus, e aquele que não cria, aquele que não compreendia, passa a crer, e há, portanto, uma conexão entre o natural e o sobrenatural. Porque crer em Cristo é uma ação sobrenatural, ao mesmo tempo que há uma dimensão natural, onde nós cremos daquilo que compreendemos. Por isso somos chamados a anunciar com clareza o Evangelho de Cristo Jesus. No entanto, não foi assim com Israel. Paulo, ainda no versículo 18, diz: mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Então observe que Paulo agora considera a situação dos judeus. Diante do fato que esse é o meio pelo qual a fé vem, no ouvir da pregação, ele pergunta, será que eles não ouviram a mensagem do Evangelho? E ele mesmo responde, sim, ouviram. Mas para que se cumprisse as promessas que foram determinadas pelo próprio Deus, era necessário que eles mesmos fossem testemunhas da rejeição dos judeus. Os judeus rejeitaram a mensagem do Evangelho, rejeitaram o ensino. Por quê? Porque era necessário que assim fosse. O Evangelho é pregado para todos. O próprio Salmo 19, verso 4, que trata da natureza pregando o Evangelho, ainda que de maneira não proposicional, portanto não suficiente. Diz que por toda a terra se faz ouvir a voz. Por todo lugar se ouve de Cristo, ou melhor, de Deus, da sua divindade. Ainda que de Cristo é necessário que se ouça. Agora, aqui nós entramos nas promessas do Antigo Testamento, que apontavam para a ira de Deus derramada contra Israel, e como que isso seria cumprido. Porque aprove ao Senhor determinar que não só dentre a nação de Israel, mas entre os gentios, houvesse os seus eleitos, houvesse aqueles que ouviriam da palavra. E como é que a gente sabe disso? Por exemplo, Deuteronômio 32, 21. Provocaram ciúmes em mim, diz o Senhor, com aquilo que não é Deus. Seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aquele que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira. Aqui Deus está falando para Moisés que se o povo se desviasse dos caminhos da lei e provocassem, portanto, neles ciúmes, um Deus que é zeloso com o seu povo, exclusivo. Ciúme de Deus é porque Deus não pode dividir seu povo com outros messias, com outros deuses, com outros que tentam tomar o assento do Senhor. Não. Provocaram ciúmes em Deus. E Deus, portanto, responde a eles: provocarei ciúmes em vocês também, com povos que não eram povos. Lá em Moisés isso já estava prometido. E é claro que isso era cumprido
paulatinamente, cumprido de forma muito a conta-gotas, até que o Senhor Jesus Cristo venha ao mundo, e quando, portanto, os apóstolos são enviados pelo próprio Deus até os confins da terra, isso, portanto, se cumpre de forma generalizada. Isaías 65, versículo de 1 a 2, diz a mesma ideia, ou diz a mesma coisa. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Perceba, mais uma vez ele está fazendo um contraste entre a rejeição de Israel e a recepção dos gentios. Então aqui nós encontramos uma outra coisa. A rejeição de Israel não é uma novidade. Eles rejeitaram a mensagem do evangelho, mas isso já estava dito que aconteceria. Isaías profetizou. O povo rebelde lá de Judá, o povo rebelde lá dos tempos de Isaías, agora também os seus descendentes sofrendo a ira por negarem a Cristo, por não se dobrarem diante de Cristo, que é o único meio de salvação. Muitos queridos não entendem essa questão, muitos não entendem. Hoje à noite eu vou tratar do capítulo 11, que é um capítulo dificílimo para que nós compreendamos a doutrina da salvação de Israel. Orem por mim. Mas muita gente não entende isso aqui. E muitos tentaram dividir os meios de salvação entre a forma como Israel do Antigo Testamento era salva e a forma como os nossos dias a igreja é redimida em Cristo. Mas o que Paulo está dizendo é que não há salvação fora de Cristo. O que Paulo está dizendo é que aqueles que rejeitam a Cristo estão sob a ira de Deus. E é por isso que a gente precisa cair na real. Veja, irmãos, eu acho maravilhoso aqueles que têm a vontade de conhecer Israel, conhecer a geografia de Israel, ir lá em todos aqueles lugares que o Senhor Jesus Cristo passou, os discípulos passaram. É claro que muitas coisas modificadas, são milhares de anos. Eu acho maravilhoso isso, e eu mesmo tenho particularmente um sonho de um dia fazer isso, uma viagem caríssima, mas quem sabe um dia isso seja possível. Mas o ponto não é esse. É que muitos mistificam aquela região, achando que ali está a Terra Santa. E eu já falei isso em outros momentos, mas eu insisto, meus irmãos, a Terra Santa é onde o povo santo de Deus está reunido. Aqui, nesse momento, onde a igreja está reunida, nessa quadra, é uma terra mais santa do que os mais santos templos judaicos em Israel, em Jerusalém. Porque ali anuncia-se outro Messias. Outro Deus. Nós não cremos que os judeus estão caminhando para salvação ao rejeitarem Cristo. E é por isso que aquele muro, chamado Muro das Lamentações, é um símbolo da rejeição de Cristo. É um símbolo da ira de Deus contra aquele povo que rejeitou a Deus. Um sinal do cumprimento das palavras do próprio Jesus Cristo quando disse: não ficará pedra por pedra, e não ficou. Aquele muro não é do templo, aquele muro é parte externa. O templo não ficou pedra por pedra. O ouro derretido naquele templo. Os soldados romanos tiravam as pedras para que arrancassem o ouro daquele templo de Herodes. Não ficou pedra por pedra, porque não é de pedra que é constituída a igreja de Cristo. É de pedras vivas. É do povo eleito de Deus que ouve a pregação do Evangelho e crê nele. Portanto, meus irmãos,
É o evangelho, a pregação do evangelho, ele é como se fosse um perfume que tem dois tipos de aroma. Para uns, salvação. Para outros, juízo. Deus elegeu os fins e os meios. Não há como fugir do fato. O meio ordinário de salvação é a pregação do Evangelho. E, portanto, nós somos chamados para as missões. Missões existem onde não há adoração a Deus. John Piper. A igreja que é chamada para adorar a Deus deve também ser chamada para ser apaixonada por pregar o Evangelho para aqueles que ainda não adoram a Deus, aqueles que ainda não reconhecem o Senhor, para que realmente possam invocar o nome do Senhor, que é o único meio de salvação, invocar o nome de Jesus Cristo. Por isso, o chamado de todos os crentes, todos vocês, para crer e pregar. Crer e pregar. Não será, portanto, claro, a nossa capacidade retórica, não será, portanto, a nossa inteligência que vai conduzir alguém a ser salvo. Claro que não. Mas é a convicção. Preste bem atenção nisso. Agora eu vou inverter tudo. A doutrina da eleição, da predestinação, é a garantia das missões. Por quê? Porque se Deus tem um povo eleito, então a nossa pregação não é vã. Os eleitos de Deus estão aí. E agora o nosso chamado é ir atrás deles e pregar o Evangelho. Mas eu não sei quem são os eleitos de Deus. Ótimo, eu também não. Por isso, pregamos a toda a criatura. Pregamos o Evangelho a todos, indistintamente, porque a obra é do Espírito Santo, cabendo somente a Ele converter os corações. Então, meus irmãos, o nosso tempo vai ser gasto com o quê? Com que você vai gastar o seu tempo nas próximas semanas? A alegria ou lamentação do seu candidato ter perdido ou ganhado? A provocação com memes dos mais variados do WhatsApp, com a coisa que vai ser feita nesse dia de hoje, para na sequência das semanas? Ou você vai anunciar aquilo que realmente transforma, aquilo que muda tudo? Ou você vai sair daqui, e esse é o ponto, preste bem atenção aqui agora, não pisque. Você vai sair daqui hoje como um missionário ou como um impostor? Quem é você quando sair deste culto hoje? Essa é a pergunta e você deve responder. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti, ó Pai. E quantas vezes temos falhado em pregar o Teu Evangelho. Por motivos tão tolos e banais, ó Deus. Por timidez, por, ó Deus, muitas vezes não estarmos preparados. Pela tolice, muitas vezes, de perder nosso tempo com coisas supérfluas, especialmente nos últimos dias com política. Ó Senhor, perdão. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos faz, ó Senhor, missionários e não impostores. Nos leve, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho. Nos conduza, Senhor,
ao sairmos desse ajuntamento para proclamar. Dá-nos, ó Deus, a intrepidez, a ousadia, a palavra certa, desenvolvendo relacionamentos intencionais. Ó Senhor, conduz a tua igreja, Senhor, a proclamar o teu evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.